Olha, imagina só poder aceitar aquele segundo cargo público sem ter aquele medo, sabe? Sem processos, sem ter que escolher entre duas carreiras. Pois é, para muitos professores no Brasil, isso deixou de ser só imaginação. Uma mudança bem importante na Constituição acabou de redefinir as regras do jogo. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Então, a grande pergunta que fica no ar é essa, né? Será que uma nova porta se abriu de verdade para os professores do Brasil? A gente vai descobrir como essa mudança funciona quase como uma chave, sabe? Destravando oportunidades que, olha, antes pareciam totalmente fora de questão. Então, bora mergulhar nisso. Porque antes a situação era, nossa, um verdadeiro labirinto. A gente vivia sob o que eu chamo de regra do depende. Para um professor conseguir acumular um segundo cargo público, tudo dependia de uma interpretação super vaga, muito subjetiva, e era aí, exatamente aí, que o problema todo começava. E pode acreditar, essa porta estava emperrada mesmo. Essa incerteza toda não era só uma coisinha teórica, não. Ela criava um clima de insegurança jurídica constante que afetava a carreira, a estabilidade de milhares de educadores pelo país todo. Olha, e a raiz de todo esse conflito, toda essa dor de cabeça, estava bem aqui, na definição de cargo técnico ou científico. A Constituição até permitia, sim, acumular um cargo de professor com outro desse tipo. Mas o que isso significava na prática? Ninguém tinha uma resposta clara. E essa brecha, essa ambiguidade abria um espaço gigante para a briga na justiça. E as consequências disso eram bem pesadas. A gente está falando de uma insegurança jurídica que não acabava nunca, o risco real constante de um professor ser obrigado a largar um dos seus empregos e, claro, uma avalanche de processos entupindo o sistema de justiça. Era uma situação que, convenhamos, não dava mais para continuar. Mas aí veio a chave que finalmente destravou essa porta, a Emenda Constitucional 138, que foi promulgada recentemente. Chegou para simplificar tudo e, olha, botar os pingos nos is de uma vez por todas. E a mudança, gente, é simples, mas o impacto é transformador. Olha só, onde antes o texto dizia que a acumulação era permitida com um cargo técnico ou científico, agora a regra é clara: permite a acumulação com cargo de qualquer natureza. É uma troca de palavras que causa um impacto gigantesco na vida real. Então, o ponto crucial é exatamente este. O foco da análise legal mudou da água para o vinho. A gente deixou de discutir o título ou a descrição de um cargo para focar no que realmente importa. Na prática, dá para exercer as duas funções? A questão passou a ser sobre a viabilidade do trabalho. Simples assim. Ok, vamos avançar um pouco e ver como essa nova liberdade se traduz no dia a dia. Como é que isso afeta a vida real dos professores? Vamos ver na prática. Para entender melhor, vamos conhecer a Maria. Pensa no caso dela. Ela é professora de História em uma escola municipal e, recentemente, passou num concurso para técnica judiciária. Um cenário super comum, né? Bom, no cenário antigo, a Maria estaria numa situação de altíssimo risco. Muitos tribunais poderiam simplesmente dizer que o cargo dela não era técnico e pronto, ela poderia perder uma das vagas. Agora, com a nova regra, acabou a discussão. O cargo é de qualquer natureza, então a acumulação é totalmente segura. Que alívio, hein? Agora, vamos dar uma olhada no caso do Ricardo. Ele é professor de física e foi aprovado para ser agente de trânsito. Esse é um exemplo que mostra bem o tamanho da mudança. Olha, antes, essa combinação era simplesmente proibida. O cargo de agente de trânsito não se encaixava de jeito nenhum naquela definição de técnico ou científico. Hoje, totalmente permitido. A única condição, claro, é que os horários sejam compatíveis. A lógica mudou. Mas atenção aqui, pessoal, essa nova liberdade não é uma festa sem regras, não. Existem limites bem claros, umas travas de segurança para garantir que o serviço público continue funcionando direitinho. E todo mundo precisa conhecer essas regras. São basicamente 3 condições que não dá para ignorar. Primeiro, a conta do relógio. A compatibilidade de horários é sagrada, obrigatória. Segundo, o limite de 2. A regra só permite acumular 2 vínculos públicos e ponto. E terceiro, o teto de salário. A soma de tudo que a pessoa recebe não pode passar do teto do funcionalismo público. São regras assim bem claras e objetivas.
Então, para a gente resumir o que fica de mais importante dessa análise toda, a gente tem agora um cenário de liberdade, sim, mas com responsabilidade. O foco agora está na viabilidade prática e não mais no título do cargo. Isso põe um fim naquela insegurança jurídica antiga e, o mais importante de tudo, abre um leque de novas oportunidades para os professores. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Será que essa nova flexibilidade, que valoriza a compatibilidade na prática, em vez de ficar preso em rótulos de cargos, será que isso não aponta para o futuro de todo o serviço público aqui no Brasil? Fica aí a pergunta.